Olá, pessoal. Então, vou começar aqui a trabalhar com vocês o PET 1, PET 3 de Física, então, referente ao terceiro bimestre. Então, vou estar explicando aqui os conteúdos que vão ser trabalhados dentro da semana 1, então. O eixo temático aqui é transferência, transformação e conservação da energia. Então, qual energia é essa que vai ser transferida, conservada e transformada? Seria a energia mecânica, tá? Mas, especificamente, dentro das habilidades que a gente vai estar trabalhando o conceito de trabalho e a equação utilizada para conseguir se encontrar o trabalho mecânico, no caso, porque é referente à energia mecânica. Então, o trabalho é uma grandeza física extremamente importante, como diz aqui na apostila. Ela está relacionada, principalmente o trabalho mecânico, quando uma força é aplicada durante uma distância, aplicada sobre um objeto, né? Sobre um objeto. Sendo capaz, então, de movimentando, então, esse objeto. Então, se você está movimentando esse objeto, você está percorrendo uma distância com ele. Como assim, professor? Então, se a gente tem, imagina que a gente tem um guarda-roupa aqui. Um guarda-roupa bem bonitinho aqui, para vocês conseguirem entender. E tem o Joãozinho aqui, que ele quer empurrar esse guarda-roupa. O guarda-roupa está lá parado no quarto, e o Joãozinho quer empurrar esse guarda-roupa. Para empurrar esse guarda-roupa, o Joãozinho, então, tem que aplicar uma força suficientemente grande, né, para tirar esse guarda-roupa da inércia e fazer com que ele comece a se movimentar. Então, vamos falar que aqui é a posição inicial do guarda-roupa. Vou colocar um izinho aqui. E o guarda-roupa é movimentado, então, até uma posição final, um Fzinho aqui. Quando o guarda-roupa chegar nessa posição aqui, o Joãozinho vai ter realizado um trabalho sobre o guarda-roupa que vai ser igual à força que ele aplicou vezes a distância percorrida aqui. E o que é essa distância? A distância nada mais é do que o ponto final menos o ponto inicial. Ou na física a gente chama também esse D como ΔS. Deixa eu apagar aqui. ΔS, que é igual a S menos S0. Provavelmente vocês estiverem utilizando algum livro, alguma coisa para auxiliar no entendimento do conteúdo. Então aqui tem um I inicial, F final. O I pode ser chamado de S0, que seria a posição 0, e S seria a posição final. Então, nosso trabalho, T, é igual à força aplicada e vezes o deslocamento do objeto que foi aplicada essa força. Então, continuando aqui, então aqui a explicação, né? F aqui é a força, que ela vai ser dada no sistema internacional, né? Sistema internacional de medidas como em Newton. O deslocamento do objeto é dado em metros também, dentro do sistema internacional. O trabalho vai ser dado em Joule, então você vê que ele tem a mesma unidade de medida da energia, então ele relaciona
diretamente com energia, né? E você tem a energia mecânica, ela é dada em joule. A energia cinética é dada em joule. E a energia potencial também é dada em joule. E você tem agora também o trabalho, que também vai ser dado em joule. Então, eles estão representando formas de energia, né? Não deixa de ser formas de energia. Então, o trabalho, querendo ou não, é uma forma de energia também, já que ele é dado em joule. E aí, o PET traz aqui para a gente duas definiçõezinhas. Quando o trabalho for positivo, ou seja, se o trabalho é maior do que zero, você vai ter trabalho motor. Podemos relacionar com o motor de um carro, né? Que vai estar aplicando uma força sobre o carro capaz de movimentá-lo positivamente. Quando o trabalho é negativo, ele será dito como resistente. Então, se trabalho aqui, ó, flechinha, maior do que zero, trabalho motor. Trabalho menor do que zero, trabalho resistente. Para quando o trabalho for igual a zero, esse trabalho, então, é dito como nulo. Ou seja, não existe trabalho. Beleza? Aí, dentro da definição aqui do trabalho, ele traz essa segunda equaçãozinha, que basicamente está querendo nos dizer o quê? Que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo aqui, em relação ao eixo do deslocamento, né? Como assim? Então, vamos supor que o Joãozinho... Opa! O Joãozinho está lá querendo empurrar o guarda-roupa de novo. Tem o guarda-roupa aqui. Só que na primeira vez ele fez uma força perpendicular, uma força na direção reta aqui, ó, para empurrar o guarda-roupa. E a gente utilizou o quê? Aquela primeira equação, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Só que agora o João, ele tá meio cansado, e ele falou assim que acha mais fácil se ele fizer uma força inclinando um pouco, empurrando como se fosse para cima, não empurrando mais na direção reta. Ele vai empurrar então o guarda-roupa aqui um pouquinho para cima. Aí o guarda-roupa vai continuando se movimentando para cá, mas a força que ele vai estar aplicando vai ser meio que inclinada. Vai formar então um ângulo com a direção que ele está se deslocando. Nós temos então o João aqui empurrando esse guarda-roupa, só que agora ele empurra o guarda-roupa um pouco para cima, para frente e para cima, como se fosse uma diagonal, como se fosse um inclinado ali, esse vetor da força. Para a gente conseguir calcular o trabalho nesse caso, a gente vai pegar esse ângulo θ aqui, que é igual da imagem, está relacionado então com a direção, dependendo, vai pegar o ângulo de inclinação da força em relação à direção e você vai multiplicar pelo cosseno desse ângulo. Então, você vai acrescentar na sua fórmula o cosseno de θ, que vai ser o ângulo de inclinação da força em relação à direção. Então, vamos fazer esse exemplo aqui com vocês. Deixa eu apagar aqui. Então, o exemplo fala o quê? Nossa, o coçou aqui. Sobre uma caixa
Vou mudar a cor aqui do pincel para poder. Então, sobre uma caixa são exercidas uma série de forças. Então, tem sobre uma caixa séries de forças. Então, você não tem uma força única igual tem aqui, conforme a figura abaixo. Então, nessa figura nós temos o quê? A força 1, que vai ser aquele segundo caso do Joãozinho tentando empurrar o guarda-roupa um pouco inclinado, um pouco para frente, um pouco para cima. Você tem a força 2, que vai ser igual no primeiro caso que eu expliquei para vocês, que empurra em direção reta para frente mesmo. E você tem a força de atrito, que é o que segura o guarda-roupa no chão, que é o que dificulta com que você coloque ele em movimento. Então, ele vai partir de uma posição A, uma posição inicial, até uma posição B, que vai ser o deslocamento do seu bloquinho aqui, ou do seu guarda-roupa, do que você tiver realizado um trabalho sobre ele. Beleza? Então, aí ele fala o quê? Os valores de cada uma das forças motoras são F1, ele já fala que são forças motoras, tá vendo? F1 de 10 newtons, F2 de 5 newtons. Então, as forças 1 e F2 são forças motoras, então o trabalho vai ser maior do que zero, porque a força é motora, e será de 10 newtons e de 5 newtons. A caixa está sendo deslocada por 100 metros, então ele vai o seu deslocamento. Então, o D é igual a 100 metros. Opa, é 100, não é 10. 100 metros. F1 é de 10 newtons e F2 é igual a 5 newtons. Sabendo que o cosseno de 0 é igual a 1, que o cosseno de 30 é igual a 0,86 e o cosseno de 180 é igual a menos 1. Determine o que pode ser dado. Tá. A figura sabendo que o valor do ângulo é de 30 graus, tá? Determine o valor que se pede os dados, tá. Tá, o trabalho realizado pela força F1 e F2. Então, vou chamar aqui de trabalho 1. Vou colocar aqui de preto. Então, o trabalho 1 vai ser o trabalho da força 1. A força 1 vezes o deslocamento, que vai ser o mesmo, vezes o cosseno desse ângulo aqui, ó. Desse ângulo θ que ele fala pra gente que é de 30 graus. Então, nós temos que θ é igual a 30 graus. Cosseno de 30 graus então, vamos lá. F1 tem o valor de 10 newtons. O deslocamento foi de 100 metros. E o cosseno de 30 graus é 0,86. Então, nosso torque 1 é igual a 10 vezes 100, que é 1.000, vezes 0,86, que é igual a 860 joules de trabalho realizado sobre o bloco pela força 1. Então, como que vamos fazer o trabalho 2? O trabalho 2 eu não falei para vocês que lembra daquele primeiro caso onde que não precisa trabalhar com o cosseno? Por quê? Porque o cosseno de 0 é igual a 1. Então, não vai mudar nada, quer ver? Trabalho 2 é em relação à força 2, que é de 5 newtons, vezes o mesmo deslocamento, que é de 100 metros, vezes o cosseno de 0. É igual. Ó, deixa eu fazer aqui, vai ficar mais bonitinho. Então, você tem que F2 vezes D, vezes o cosseno de 0.
que F2 é igual a 5 newtons. Deslocamento é de 100 metros, o cosseno de zero é igual a 1. Então, a gente pode falar que para o trabalho 2 ali, como ele está indo de linha reta, o trabalho é igual somente a força vezes a distância, porque o cosseno de θ é igual a 1, então ele não vai interferir na nossa conta. 5 vezes 100, 500 joules de trabalho realizado, trabalho motor realizado sobre o bloquinho. Então, fica bem claro que realmente é trabalho motor, porque todos esses resultados aqui foram maior do que zero. Então, a própria enunciada aqui já nos traz um pouco de o que a gente deve esperar no resultado, né? A questão B, então vou apagar aqui, se vocês quiserem anotar, depois vocês pausam o vídeo, anotam como eu resolvi e continua, tá? O ideal da aula gravada é isso, que vocês podem pausar, voltar, se não entender, tentar olhar a explicação de novo. Tá tudo aí com recurso para vocês. Então, a questão B fala o quê? Sabendo que a força de atrito, então a força de atrito vai ser essa força A aqui, FA, que puxa para trás, é de 2,5 newtons, determine o valor do trabalho que ela realiza sobre a caixa. Então, a gente pode pensar o quê? Que o trabalho, duas formas de resolver isso aqui. Então, nós temos a fórmulazinha T é igual a F vezes D vezes o cosseno de θ. O ângulo aqui vai de 0 até 90, 90, 180 graus. Então, seria um cosseno de 180 graus. E ele te fala que o cosseno de 180 é igual a menos 1. Então, a gente poderia falar o quê para resolver aqui? TA, né? Vou chamar de TA, que é o trabalho do atrito. Força de atrito. Então, nós temos aqui, então, que TA é igual a 2,5 newtons vezes 100, que é o mesmo deslocamento, né? 100 metros, vezes cosseno de 180 graus. Então, o trabalho da força de atrito é igual a 2,5, cosseno de 180 é menos 1, né? Então, vezes 100, vezes menos 1. 2,5 vezes 100 é igual a 250, vezes menos 1, menos 250 joules. Esse é o trabalho. Então, é um trabalho resistente, porque o trabalho aqui, no caso, ele é menor do que zero. Então, o trabalho da força de atrito é um trabalho resistente. O que a gente poderia pensar para não ter que colocar o cosseno de 180 às vezes? Você só pensa que, como ele está em sentido contrário, em linha reta contrária aqui, você poderia colocar aqui a fórmula do trabalho para esse caso aí, trabalho de atrito, é igual a menos F vezes D. Por quê? Porque ele está em sentido contrário ao movimento. Então, é um trabalho resistente. Quando o trabalho vai no sentido positivo, no sentido do movimento, ele é igual a F vezes D positivo. Então, daria para trabalhar duas formas. Diretamente com o ângulo, se você tem dificuldade do ângulo, você pode interpretar o que a imagem está te dizendo ali. Então, olhando as respostas aqui do exemplo, está tudo corretinho. Então, e a última pergunta, ele pergunta o quê? Ele vai perguntar para a gente, deixa eu também botar o nome dessa borracha aqui.
Na última pergunta ele questiona aqui para a gente. Então tá ok aqui, tá ok aqui, tá ok aqui. Qual o trabalho total realizado sobre essa caixa? Esse trabalho é motor ou resistente? Então o trabalho total, vou chamar de TT aqui, é igual ao trabalho 1 mais o trabalho 2 mais o trabalho 3, que é a soma dos trabalhos. O trabalho 1 foi de 860 joules, mais o trabalho 2, que foi de 500 joules, mais o trabalho 3, que foi de menos 250 joules. 860 mais 500 menos 250. Então, 860 mais 500, mais com menos dá menos 250. Esse aqui é o trabalho total. Então, nosso trabalho total vai ser o quê? De 1.110 joules. E ele pergunta também se o trabalho ele vai ser motor ou resistente. Pela definição, o trabalho motor tem que ser maior do que zero. E o trabalho resistente, então vou colocar um Mzinho de motor, e o trabalho menor que zero será o resistente. Como aqui deu 1.100 positivo, 1.100 joules positivo, nosso trabalho então será motor. Beleza? Então esse aqui é o exemplozinho. Como o vídeo já ficou grande, eu vou dividir essa primeira semana em mais um videozinho, que aí eu vou estar gravando e postando para não ficar muito cansativo, que vai ser o trabalho então da força-peso.